comportamentos como liderança, uma liderança, né, focada. Deixa eu ver, a gente pode falar de uma liderança de autonomia. Eu acho que a inteligência emocional, ela tem sido muito falada como um grande comportamento, assim, desse movimento, desse mundo doido que a gente está vivendo, né? Olá, eu sou o Roy Schulenburg e você está escutando o podcast sobre design. No episódio de hoje, eu conversei com a Camila Bardini. Ela é designer de produto, mestre em desenvolvimento socioeconômico com especialidade em economia criativa, certificada em Management 3.0 e Agile Coach Accredited. Ela é professora de pós-graduação, tem experiência em várias áreas de projeto e produto no desenvolvimento de pessoas e organizações. No episódio de hoje a gente falou sobre design thinking, sobre facilitação, sobre inovação e sobre práticas organizacionais. Vamos lá? Vamos curtir o episódio? Fala galera, tudo bom? Hoje eu tô aqui, no episódio de hoje eu tô aqui com a Camila Bardini. Ela vai falar sobre design, é lógico, né? A gente só fala sobre design aqui no podcast. E ela vai trazer um pouquinho da experiência dela, se apresentar, falar um pouquinho dessa ligação de design e negócios, de design thinking. Mas vou deixar ela falar, né? Tudo bom, Camila? Como é que você tá? Olá, tudo bem? Por aqui tudo certo. Roy, obrigada mais uma vez pelo convite. É um prazer estar aqui compartilhando com vocês um pouquinho de design, que eu também adoro, né? Como provavelmente todo mundo que está ouvindo aí quer conhecer um pouquinho mais sobre o tema. E falar sobre design, inovação, empreendedorismo, tudo isso aí que eu venho vivendo, trazer um pouquinho disso para vocês hoje. Legal, Camila. Vamos começar do começo aqui para a galera te conhecer. Se você pudesse se apresentar, falar um pouquinho da sua formação, um pouquinho do seu percurso aí profissional. Vamos lá, então. Bom, começando bem das minhas raízes, né? Eu sou designer de produtos, então comecei nessa parte de projetos mesmo, fiz design de produtos e comecei a trabalhar nessa parte de projetos de produtos. Foquei um pouco no mobiliário no início aí de algumas experiências, nessa parte de interiores, mobiliário e tudo mais. E aí passei algumas experiências nas pranchetas e depois, muito inquieta como eu sou, né, comecei a analisar caminhos. Poxa, agora é pra cá, é pra lá, o que eu vou conhecer mais, assim, né, pra ampliar o meu repertório. E aí acabei migrando para fazer um mestrado, onde eu trabalhava com um enfoque na minha pesquisa de economia criativa. Eu comecei a entender a economia criativa, ela indo muito além só apenas do setor de design, né? O setor de design era um dos setores ali de economia criativa. E eu comecei a ampliar cada vez mais o meu repertório, entender a criatividade como algo transversal, a inovação como algo transversal também nos negócios. E aí, a partir do mestrado, começou a se abrir novos mundos e novas oportunidades. Então, o que eu imaginava, acabei entrando no mestrado porque eu tinha um relacionamento muito bom dentro da universidade, né? E eu tinha esse desejo, esse intuito, assim, de lecionar. E aí eu fui pro mestrado, fui me especializar nisso, porque, né, tinha esse desejo de experimentar. Eu disse, quem sabe um dia, né, eu acho que eu vou realizar um experimento, assim, ver como é que seria o meu desenvolvimento nessa área, numa instituição de ensino. E aí o mestrado se encerrando ali em dezembro, começaram a surgir oportunidades de eu fazer o que eu acreditava que eu faria somente dentro de uma instituição de ensino, dentro de negócios também. Ou seja, trazer um pouquinho da facilitação, desse pensamento de design, né, dessa orientação para ajudar pessoas e negócios a se desenvolverem. Então, hoje eu atuo muito com facilitação de processos criativos. Hoje eu tenho uma empresa de consultoria também, que é a Dream. Então, com ela, eu atuo muito nisso, né? Com pensamento de design, com design thinking, com inovação, com criatividade, ajudando realmente as pessoas a se desenvolver e ajudando os negócios a se desenvolver por meio também do desenvolvimento dessas pessoas. Então, basicamente, hoje é o que eu venho fazendo. Aí fui fazendo outras especializações, fiz de Agile Coach, fiz de Management 3.0, aí fui ampliando um pouquinho mais o repertório. A gente trabalha muito com essa questão de cultura de inovação dentro dos negócios, né? Então, depois, não vou dar muito spoiler aqui, mas depois eu vou falar um pouquinho mais sobre isso e como o design ajuda esses negócios. Então, basicamente,
hoje é isso que eu venho fazendo com a Dream, principalmente, uma empresa de consultoria, e eu também tá falando aí do meu desejo em estar em uma instituição de ensino, hoje também estou em uma instituição de ensino, então eu meio que faço o match entre esses dois mundos, entre o ambiente corporativo e também as instituições de ensino. Que legal, Camila. Eu já ia te perguntar isso, né? Como é que foi fazer essa não migrar, né? Mas utilizar o design e trabalhar com inovação, com gestão, né? Eu me recordo da minha graduação, que também sou graduado em design, que a gente não tinha isso, né? Então o designer era um fazedor de projetos, né? Então a gente tem muitos cursos do Brasil ainda que focam nisso, né? Que tem foco no projeto de design, algumas vezes até só na estética daquilo, esquece um pouquinho da estratégia. E como é que foi migrar não, né? Utilizar desses dois mundos, né? Como é que foi essa sua passagem, esse seu percurso por isso? Olha, vou te dizer que hoje eu olho para trás, assim, e eu analiso um pouco essa jornada e eu não esperava, foi uma surpresa e foi muito fluido, né? Foi acontecendo, na verdade. E as demandas do mercado e as oportunidades, elas vão nos levando e a gente vai nos adaptando e trazendo outros conhecimentos para unir com essa modalidade que o design traz. E realmente, na graduação, assim, principalmente, né? Eu tive foco praticamente 100% em projeto. Eu não me recordo, assim, de ter estudado algo muito específico para a gestão. E aí, depois que eu saí, fui fazer outras especializações, aí eu cruzei os conhecimentos, na verdade, né? Então, eu utilizo não vou dizer que eu fiz uma migração completa e que eu não utilizo mais, porque, na verdade, eu utilizo muito do que eu, né, tenho lá das raízes do design, eu utilizo muito disso. Eu acho que é isso que traz toda a riqueza para os outros conhecimentos que vieram posteriormente, porque querendo ou não, o design, o que eu digo que é o design, né? Para mim, o design é projetar para o bem-estar. E aí, independente se tu está desenvolvendo um produto, um serviço ou qualquer experiência, ou tu está melhorando alguma coisa, isso também é projetar para o bem-estar, né? Então, querendo ou não, o desenho de novos negócios, um desenho de uma gestão mais horizontal, que traga essa cultura de inovação para os negócios, que tenha essa liberdade para as pessoas serem criativas, inovarem dentro das empresas, é primordial também. Então a gente sai de algo que é muito produto e amplifica com esse pensamento do design para tudo, na verdade, né? Para resolver os problemas do nosso dia a dia, para isso que a gente realmente usa o design. Que legal, Camila. É sempre bom a gente ver isso até para explodir umas cabeças também. A gente vê que os conceitos, que os critérios, que os métodos, ferramentas devem ser utilizados em outras áreas, né? E o designer também utilizar isso, né? Também se apropriar de outras áreas da administração, do marketing, da publicidade e N outras áreas aí que eu não venho na minha cabeça agora, mas que ajudam também, né? A resolver esses problemas. É que eu tô falando, eu me recordei de uma coisa que eu sempre digo, né? Principalmente quando eu falo de design thinking, tem ainda uma expressão do próprio design thinking do livro, se eu não me engano, que ele diz que design thinking é para designers e não designers. Né? Então, é explodir mesmo um pouquinho dessa prática de que os projetos, o design, é só para projeto, é só para essas áreas mais criativas. Não, na verdade é para tudo. Acho que todo mundo tem que ter um pouquinho desses comportamentos e dessas atitudes que vão nos ajudar a nos diferenciar e trazer mais competitividade aí dentro dos negócios. E o design tem muitas ferramentas que a gente pode beber dali e que trazem resultados muito legais, assim, ó, para todas as áreas mesmo. Que legal, Camila. E agora, já que você tocou no design thinking, vamos falar um pouquinho sobre isso, né? Eu ainda escuto muito preconceito do pessoal do design mesmo, dessa formação com design thinking, vira e mexe, né? Eu acho que acontece, a cada ano tem alguma palestra falando o design thinking morreu, ou o design thinking não funciona. Geralmente, acho que uma vez por ano surge alguma dessas palestras clickbait, eu acho que é para clicar só para ver a palestra, né? E como é que você percebe isso na sua atuação profissional, né? Sobre trabalhar com design thinking, levar o modelo mental de design para dentro dessas consultorias, dessas empresas. Como é que você percebe isso? Você diz que funciona ou você acha que não funciona também?
Com certeza funciona, Roy. Que eu trago, né? Na verdade, o que é o Design Thinking, para começar, né? O Design Thinking é uma abordagem de inovação centrada em pessoas. Então, mais do que um método, e aí vem um pouquinho da crítica da Camila, quando eu escuto que as pessoas dizem, o Design Thinking não funciona. Muitas vezes, se tu trata ele como um método, com uma coisa super enquadradinha, super encaixotadinha, e aí tu pega lá, sei lá, um específico no Vale do Silício e tu tenta vir aqui pro sul de Santa Catarina e trazer e implantar exatamente aquilo lá aqui. E aí depois sai isso mesmo, exatamente. O método não funciona. Por quê? Porque quando a gente trabalha com a inovação, pessoal, a gente está trabalhando com uma coisa nova. Inovação não tem receita de bolo, não tem método. Existem coisas, abordagens, práticas, comportamentos que são utilizados e que a gente se inspira e vai lá e traz um pouquinho daquilo para aqui, mas adapta à sua realidade. Então, essa é a minha crítica quando as pessoas dizem que design thinking não funciona. Se você leva ele, se você aplica ele como um método, como uma caixinha, muito provavelmente não vai funcionar mesmo. Mas, na verdade, o design thinking é uma abordagem. Ou seja, a gente tem alguns princípios, assim como o movimento do ágil também traz aqueles princípios, o manifesto do Agile e tudo mais, e também não é um método, né? Ele tem algumas metodologias, algumas práticas, mas é um manifesto, são princípios, né, que guiam a gente. No Design Thinking é a mesma coisa. A gente tem 3 principais princípios guias, que são comportamentos de empatia, colaboração e experimentação. E eu, pelo menos, quando estou dentro das empresas falando disso, dando treinamentos para as pessoas, principalmente, às vezes a gente chega no final de uma jornada, né, onde a gente sai do desafio à solução, a gente elenca diversos desafios aí que a empresa tem, a gente faz o que a gente chama do mural do mimimi, a galera elenca 1000 desafios de comunicação, de processos e tudo mais, e a gente passa por uma jornada onde a gente experimenta e faz com que eles apliquem os comportamentos do Design Thinking. E aí eles chegam no final e apresentam a solução, ali o primeiro MVP, a primeira por meio da prototipação. Então, e aí no final, o legal, assim, é que em várias sessões vários workshops que a gente aplicou, no final a galera pensa assim, cara, mas eu já aplicava Design Thinking e nem sabia. Então, é isso, sabe? Tipo, está arraigado, são comportamentos, não é um método, não é uma caixinha. Por isso que eu acho que ele funciona. Porque toda vida que você tem empatia, ou seja, você se conecta com as pessoas, você pesquisa, você pergunta, né? Você busca saber mais sobre aquele contexto. Você tem colaboração, ou seja, você trabalha com diversidade, você trabalha em conjunto para resolver os problemas, você troca muito com os colegas no seu dia a dia para resolver os desafios? Sim, então você realiza trabalhos colaborativos. E a experimentação, que é o último. Toda vida que você experimenta uma entrega nova, algo diferente, um processo melhorado, toda vida que você se permite ser experimental, você também está utilizando do processo de design thinking. Então, esses 3 comportamentos, eles precisam ser treinados e desenvolvidos sim no nosso dia a dia, mas eles estão muito mais arraigados do que a gente imagina. Então, às vezes a gente fala de design thinking, nossa, nem sei o que é isso. Às vezes eu chego dentro das organizações, gente, eu nem sei o que é isso, que palavra difícil, deve ser um bicho de 7 cabeças. E aí chega lá no final, nossa, mas esses comportamentos a gente já vem atuando, que legal. Agora que eu tenho mais consciência disso, dá pra melhorar isso aqui, E aí a gente vai trazendo essa consciência pra eles irem aprimorando. Mas não tem nada de bicho de 7 cabeças e serve aí pra todos, como a gente já vem enfatizando, pra todas as áreas, pra todos os negócios. É bem transversal mesmo. Que legal, Camila. Como é que é essa rotina da Camila, né? A Camila chega na empresa, dá um chute na porta, quebra uma cadeira. Como é que é esse início aí, né? Até essa aproximação com as pessoas que vão participar do workshop, né? Você chega... Porque eu tô te perguntando isso, Camila, porque às vezes eu sinto alguma dificuldade, né? De entrar em alguma instituição e, nossa, a gente pensa desse jeito, não, mas assim não vai funcionar, que tem muito preconceito, ou aquele comportamento, aquela cultura organizacional, né? De uma família, de uma empresa familiar, de uma instituição que é muito tradicional. Como é que é chegar nessas empresas e mostrar, assim, de repente vir lá com um monte de caneta colorida e post-it, ferramentas novas e colocar todo mundo para escrever, desenhar?
Como é que é isso, Camila? Vou te dizer que o próprio processo em si que a gente passa, ele automaticamente ele vai quebrando e vai amolecendo um pouquinho mais as pessoas. Mas eu sinto isso no começo, sabe? No início todo mundo meio que fica assim, se olhando, ai meu Deus, mais uma ação do RH aqui para trazer os post-its coloridos pra gente. Então, assim, quando a gente fala realmente de comportamentos, e o design thinking ele traz muito isso, né? São comportamentos que a gente vai aplicando ali para trazer melhores resultados. Quando a gente fala de comportamentos, a gente sabe que não é uma coisa assim de um segundo para outro que muda. Não é como tu aprender ali uma nova ferramenta, tu desenvolver ali uma hard skill, né? Trazer esse ferramental para ti que é muito mais rápido. Não. A gente lida com soft skills nisso tudo, que são esses comportamentos, e isso leva um tempo maior. Por isso que nos nossos workshops, principalmente, mais do que a gente ficar o dia todo com uma abordagem expositiva ali, falando, trazendo muito conteúdo, a gente faz um misto, né? A gente traz umas pílulas de conhecimento para o pessoal pelo menos ficar na mesma régua, assim, traz um senso muito grande de propósito, né? Para eles saberem o porquê estão fazendo isso. Isso também ajuda aí amolecendo um pouquinho mais. E junto disso, a gente traz muita prática, então a gente traz desafios durante o workshop e desafios reais da empresa. Quando eles se conectam com desafios reais da empresa e não uma coisa fictícia, sei lá, muito mirabolante, ou lá do Vale do Silício, que agora a gente vê que tudo quando a gente quer tratar de inovação, traz alguma coisa lá do Vale do Silício, de um super case, de uma super empresa. Eu adoro, acho muito legal se inspirar nisso, mas a gente percebe que principalmente quando a gente está atuando dentro dos negócios, trazer problemas reais do dia a dia, coisas que eles vivem na pele, que eles estão sofrendo muitas vezes e não sabem como resolver, isso conecta muito com o propósito deles já diário, né? E também com o propósito desse encontro que a gente vai desenvolver. Então já começa por ali. E aí a gente vai fazendo esse misto, entregando um pouquinho de pílulas de conhecimento e misturando com a prática. Então é o aprendizado experiencial que a gente fala, né? Então eles vão passando aí por um dia cheio de experiências, a gente vai trazendo vai instrumentalizando eles, vai trazendo essas ferramentas e dando esses caminhos como uma bússola, e aí eles vão desenvolvendo, chega no final do dia, eles estão assim com mind blow na cabeça, super felizes, é bem legal. Que legal. E é realmente isso, né? Essa dificuldade inicial, né, de quebrar esse gelo, de entender. Eu acho que a gente sofre muito com dinâmicas na escola, né? A professora vai fazer a dinâmica, a gente, dinâmica de novo, não, né? Então, isso acaba sendo levado também para a vida profissional, né? Que não é uma dinâmica, né? A dinâmica faz parte da atuação ali do design, porque do design thinking é porque precisa também, auxilia, né, nesse processo. Camila, você falou uma coisa que me chamou a atenção, porque sobre a ideia, né, de buscar lá no Vale do Silício a inspiração, e deixa eu te dar um contexto para te ajudar. Eu escutei uma palestra de um consultor, de uma grande consultoria aqui educacional, e ele bateu nessa mesma tecla que você está falando aí. Ele usou um termo que eu adorei, que é tropicalizar as ideias. Né, que, olha, acontece lá no Vale do Silício, acontece na Europa, acontece na Finlândia, mas é diferente nos trópicos aqui no Brasil, né? E eu gostei tanto desse termo que eu estou usando, eu uso ele direto, porque foi demais o que ele falou, né? E você falou um pouco parecido, acho que é isso mesmo, é tropicalizar a ideia. A gente olha lá para o Vale do Silício, a gente olha todo o desenvolvimento tecnológico de processos, né, que acontecem lá, e parece que a gente quer trazer a mesma coisa para cá. É super importante estudar o que tem lá, mas também é importante estudar a inovação em países menos desenvolvidos, em países que não têm acesso à tecnologia, como é que eles estão inovando sem ter computador, como é que estão inovando, né? E como é que é isso dentro de uma corporação, né? Como é que é explicar, às vezes, isso dentro de uma corporação? Porque já chegaram projetos assim, eu quero fazer igual, tipo, eu quero pensar no Uber. Cara, o Uber já tem aí, eu não quero mais Uber, sabe? Eu quero outra coisa, se é pra ficar milionário, né? E como é que é chegar a isso e explicar isso dentro das corporações, para os colaboradores? Qual é a dificuldade e como isso é feito, né? É uma coisa que eu sinto muito, né, nessas conexões aí com as empresas que eu tenho. Porque é uma coisa que eu gosto já de desmistificar, né? Inovação não tem a ver com tecnologia. E querendo ou não, claro, quando a gente vê esses cases, a gente sabe que as soluções hoje, realmente por causa de todo o contexto, as mudanças de comportamentos do consumidor e tudo mais,
estão sim muito voltadas para a tecnologia. Mas aí, hoje em dia, quando se fala em inovação, a galera já quer fazer um app, já quer fazer uma plataforma nova, já quer isso, já quer aquilo. E aí a gente sempre diz, né, volta um pouquinho. Qual é o problema que você está resolvendo, né? Qual é a dor qual é a demanda que você está suprindo? Vamos olhar para isso. Se no meio do processo a gente descobrir que a gente vai usar a tecnologia, legal, mas a tecnologia é o meio, não o fim. Sei lá, pode ser que você inove uma coisa super legal que realmente ninguém tinha pensado nisso antes, ou enfim, ou você aprimora algo que já existe, enfim, e que não tem nada a ver, não tem nem tecnologia, é uma coisa super simples e que é inovadora também. Então, uma coisa que eu gosto de desmistificar muito, e o Design Thinking também ajuda isso, é você olhar realmente para o problema. Você olha qual é o desafio que você está resolvendo, você utiliza desses comportamentos, dessas práticas, para inovar e entregar mais valor. E aí pode ser que a tecnologia esteja sim ali nesse contexto, mas pode ser que não e tá tudo certo. Então, duas coisas que eu sempre bato, ó, inovação não tem a ver com tecnologia, então, gente, esqueçam que inovação é um bicho de 7 cabeças, tá nas coisas mais simples que a gente pode imaginar, um experimento, uma mudança de processo aqui, outra no nosso dia a dia, às vezes um jeito diferente, com um espaço de tempo menor que você realiza um processo, uma atividade, pode conter uma inovação, se as pessoas percebem valor naquilo, é uma inovação. Se você está usando da criatividade, está entregando mais valor e realmente aquilo tem valor percebido, é uma inovação, independente se é de alta complexidade, baixa complexidade. Acho que inovação, eu sempre digo que não é medido por isso. E o segundo ponto, que também vai muito de encontro com o que tu traz, Roy, aí do pessoal do Vale do Silício, dessa tropicalização de ideias, adorei o termo, muito legal mesmo, ainda não tinha ouvido. O que eu sempre trago também, que inovação não é receita de bolo, né? Então, às vezes a gente chega lá dentro dos negócios e a galera quer a bala de prata, né? A pílula mágica ali que vai resolver todos os nossos problemas, nos transformar numa empresa inovadora e tudo mais. E acho que não, né? Não tem isso de tu pegar, copiar uma receitinha de bolo e vir aqui trazer. Então, o que deu certo para um, às vezes não dá certo para outro. Eu acho que a gente precisa entender que somos todos singulares. Então, cada um tem as suas características e a gente precisa ir se ajustando e se adequando a isso. E como é que é chegar numa empresa, né, Camila, com uma cultura organizacional complicada que às vezes acontece, né? Eu vejo acontecer, eu quero inovação, eu preciso inovar, mas nega a inovação, ou quer inovação igual do amigo ali, do concorrente. Como que a sua empresa consegue estar desconstruindo isso para reconstruir algo novo? Porque é um desafio, né? Eu quero inovação, olha, eu quero um produto inovador igual a esse. Então, realmente, aí não sei se é tão inovador assim, você está querendo ser igual ao concorrente, né? Como é que funciona isso aí para vocês? Primeiro, o ponto que eu quero trazer aqui é que quando a gente fala de cultura de inovação, primeiro de tudo, assim, né, a alta gestão ela tem que estar muito sensibilizada. Então, a gente nunca consegue fazer um trabalho, tanto que a gente não faz, se a alta gestão ela não está sensibilizada, ela não está querendo fomentar aquilo ali dentro do negócio, cara, é dinheiro rasgado, assim, ó, bem transparente, sabe? A autogestão, ela tem que ser primordial, assim, nesse apoio, nesse fomento para os colaboradores que estão dentro do negócio. Por quê? Porque às vezes a gente trabalha com o pessoal diverso, tanto o pessoal da base, quanto líderes e tudo mais, e aí a gente traz esses novos pensamentos, essas novas práticas para eles, e aí quando eles voltam lá para o seu dia a dia, eles vão dar uma ideia ou outra, e o que eles fazem? Eles são cortados às vezes. Então, se a autogestão ela realmente não está afim de deixar com que esses colaboradores eles tenham autonomia, com que eles deem ideias, e principalmente com que eles permitam que essas pessoas experimentem suas ideias, porque não é ficar dando ideia assim, vou dar uma ideia aqui hoje, uma ideia aqui amanhã. Não é ideia por dar ideia. O que eu vou fazer? O que a gente vai se permitir fazer com essa ideia? Qual é o investimento que eu vou fazer nessa ideia? Não estou falando de investimento alto. Às vezes é um investimento de tempo do colaborador para experimentar alguma coisa nova.
né? Então, a gente traz muito dessas práticas e o ponto de partida é sim a gestão ela estar muito sensibilizada, e aí depois a gente trabalha com programas de inovação, por exemplo. Vou te dar um exemplo aqui. Existem outras formas que a gente também trabalha com cultura de inovação, formas mais pontuais, mas como eu sempre trago, comportamentos não mudam de uma hora para outra, a cultura ela também não muda de uma hora para outra, né? São essas práticas que você precisa ir fomentando e você precisa ter consistência. Então, um dos trabalhos que a gente está atualmente, assim, bem fortes com cultura de inovação e que a gente usa de práticas do design thinking, do agile, enfim, de diversas práticas mesmo, justamente esses programas de inovação corporativa, onde a gente tem uma jornada aí de 2, 3, até 6 meses, dá para trabalhar, onde a gente está em contato com um grupo de pessoas, a gente forma esses times. Atualmente a gente está aí rodando um programa, esse ano a gente está rodando um programa de inovação corporativa aí com o Sebrae Santa Catarina. Então, assim, tá super legal. A gente inovou também na nossa forma de fazer. Então, a gente saiu de um programa 100% presencial e fomos para online. E tá dando resultados muito legais. Então, é justamente ter esse contato e fazendo com que as pessoas elas se instrumentalizem, né, com ferramentas mecânicas, boas práticas de como fazer no dia a dia, e elas saem dessa jornada de ser mais, de sair do problema à solução e ser mais proativas no seu dia a dia. Então, ao invés de só ficar apagando incêndio, né, que é um relato que a gente ouve muito no dia a dia dos negócios, não dá tempo de nada, a gente só tá apagando incêndio e tal, é como trazer esses comportamentos para se reorganizar e conseguir trazer essa proatividade, né, pro seu dia a dia, para conseguir identificar coisas que não estão performando tão bem, e a partir dali você utiliza das suas habilidades criativas para idear possibilidades e aí sim fazer um experimento, uma nova entrega. Então é o que eu sempre digo quando a gente fala de cultura dos negócios, né? Não pode ser revolutivo, porque é muito perigoso, assim. Tudo que é uma revolução muito grande é muito perigoso, principalmente nesse mundo incerto que a gente vive, né? De muitas transformações constantes. Então, é um processo que precisa de paciência, sim, e é um processo evolutivo. Então, passinho por passinho, a gente vai trazendo uma prática aqui hoje, outra amanhã, vai permitindo com que eles experimentem, principalmente com que eles aprendam com seus erros, e aí a gente, de tempos em tempos, a gente vai se relacionando com esse pessoal e vai percebendo as mudanças no mindset. Você falou do mundo incerto e 2020 tem sido uma incerteza atrás da outra aí, né? Cada dia é uma incerteza, não sei o que vai acontecer. E como é que foi essa adaptação de vocês aí para esse 2020, né? Tem muita dinâmica que é super legal estar junto, estar em grupo, tocar nos outros, né? Poder mexer. E para esse 2020 tem sido bem difícil isso acontecer, né? De estar todo mundo junto numa sala, encostando um cotovelo no outro, de estar bem pertinho. Como é que tem sido esse desafio também, né? De aplicar ações dentro de empresas, focando na inovação e mediado por um computador, por um celular, pela tecnologia? Olha, quebra de crenças e paradigmas totais, assim. E aí eu falo que tanto meu, quanto nosso, de dentro da empresa, quanto dos nossos clientes também. O que aconteceu em 2020 aí com todas essas mudanças, né? Chegou o momento da gente comer da própria ração, digamos assim, né? Utilizar de tudo isso que a gente vinha falando para os nossos clientes, utilizar para o nosso negócio também. A gente passou aí de um movimento de praticamente... o negócio era praticamente 100% presencial e por um bom período ficou 100% digital, assim, né? Uma coisinha ou outra, assim, esporádica a gente vinha fazendo, agora começou a voltar um pouco mais, algumas coisas, com novas formas de se fazer no presencial também, mas falando dessa mudança para o digital, para mim o maior elemento, assim, que eu poderia citar é realmente essa quebra de crenças e paradigmas. Então, a gente saiu desse movimento do presencial e utilizou de muitos recursos que já existiam no digital, mas que a gente não utilizava. Então, Miro, Jamboard, gente, inúmeras ferramentas aí que nos ajudam com trabalhos colaborativos, e a gente simplesmente
Olha, eu acho que algumas eu já vi que elas existiam, tipo, desde 2011, há 9, quase 10 anos atrás. E a gente não via ninguém usando. Então, como é preciso a gente ter um choque de realidade, às vezes, para mudar alguns comportamentos? Porque agora em diante a gente percebe que, cara, eu tenho clientes que são de fora que vão preferir 1000 vezes fazer online mais enxuto, vão poder conectar colaboradores do Brasil todo, que às vezes gastavam inúmeros recursos para trazer todo mundo, até que batia a agenda de todo mundo por causa de viagem, disso, daquilo. Agora a gente abre aqui a tela do computador e faz. Os resultados são super legais, a gente tem alguns desafios, sim, dessa energia, dessa proximidade, dessa mediação. Eu acredito que a cada dia a gente está desenvolvendo e aprendendo uma coisinha nova de como trazer esse engajamento justamente para online, né? Não ficar aquela coisa monótona. E um grande aprendizado que eu também tenho tido nessa jornada é fazer coisas práticas, né? Então, como utilizar as ferramentas, como abrir a tela do computador e realmente fazer com que o pessoal experimente trabalhando, né? Aprenda executando. Eu acho que isso traz um alto valor, traz um alto engajamento. Esses são os resultados que eu, pelo menos, estou vendo com os meus clientes. E aí a gente tem essas ferramentas de trabalho colaborativo na nuvem, enfim, tudo mais. A gente às vezes usa até o Google Planilhas, tá? A gente monta uma estrutura ali e o design ele nos ajuda muito nisso também, né? A gente puxa ali uma coisinha daqui, faz uma experiência legal, uma jornada legal. Dentro dos quadradinhos mesmo a gente consegue transformar aquilo ali e trabalha todo mundo online ali, em planilha, em Miro, no Drive. Enfim, a gente usa dos recursos aí que já existem para trazer a melhor experiência possível para a galera. Legal, Camila. E o que você pensa aí agora é te meter na fogueira, né? Porque o que você pensa aí do que vai ser para frente? Você comentou, né, sobre esse mundo instável, volátil, né? Como é que você pensa 2021, 2022, 2023? O que você pensa que vai acontecer aí mais para frente? A gente fica imaginando, né? Mas é um mundo completamente de incertezas. O que eu tenho, assim, de projeção e imaginando para os próximos anos? Eu percebo que muito do digital veio para ficar, tá? Me relacionando aí com os clientes, a gente percebe que foi uma mudança muito interessante para alguns, que eles realmente perceberam alto valor. No entanto, existem outros que ainda são aquela coisa do presencial. Não, a gente ainda prefere, a gente ainda gosta do presencial. Então, eu acho que 2021, claro, quando a gente já tiver todo esse movimento, principalmente na área da saúde, da segurança, né, na saúde, quando a gente já tiver isso mais encaminhado, mais resolvido, o que eu acho que vai ficar, tipo, nesse pós-pandemia para os próximos anos? Muito fica do digital, aprendizados incríveis, principalmente com recursos mais enxutos. Então, o pessoal percebeu que dá para fazer mais com menos. Então, acho que o digital, ele trouxe esse aprendizado e que acho que vai ficar para muitas empresas que eu tô vendo aí. E, enfim, acho que vai ficar para o futuro. E ainda vai ter aquele pessoal que vai gostar do presencial e que vai querer as nossas atividades presenciais. E assim, não existe certo ou errado. Eu adoro presencial, eu amo presencial, eu adoro estar com essa energia do presencial. Mas eu acho que o mais interessante é tu conseguir fazer um misto dos dois, sabe? Tipo, entender para que casos é o ideal, se pede mais esse presencial, a gente consegue tirar mais valor do presencial, e quais são os casos que a gente consegue tirar mais valor do digital. Eu acho que essa consciência é uma coisa que eu meio que prego, assim, sabe? E eu acho que é o que vai ficar para o futuro. Vai ser o misto desses dois e a gente pensando, assim, trazendo para a consciência como que a gente pode utilizar aí esses recursos que a gente tem, independente, né, os níveis aí mais próximos ou mais por meio de telinhas mesmo. Legal, um mundo híbrido, né? A gente tá vendo surgir um mundo híbrido, né? A gente não sabe muito bem, mas vai ser meio híbrido. E aí é interessante, né? Porque a gente pode trazer o melhor do presencial, o melhor do digital, o melhor do virtual, né? E equilibrando. Enquanto professor, eu adoro aula presencial, eu gosto de estar em laboratório com todo mundo, aquela bagunça acontecendo, né? Mas o que eu vi durante essa pandemia foi que o virtual ele possibilitou coisas que não seriam possíveis, né? De chamar um palestrante porque está na Alemanha e ele vai dar uma palestra com a turma e todo mundo amarradão no Canadá. A gente chegou a fazer, aqui na instituição que eu trabalho, projeto com uma instituição no Canadá. Olha que loucura. Então,
é usar desses dois, do melhor do que os dois podem fazer, não é nenhuma coisa nem outra. Às vezes tem muito desse discurso, né, Camila? Tipo, porque a televisão vai acabar com o jornal, com a rádio, é porque a internet vai acabar com a televisão. E agora, eu posso usar o melhor da internet, o melhor da televisão, o melhor do rádio, o melhor do jornal impresso, né? Isso uma coisa não anula a outra, o bom mesmo é o equilíbrio, né? É que, na verdade, as pessoas elas acabam meio que julgando o meio, né? A tecnologia, o meio para você entregar valor. E às vezes elas esquecem que o real valor, ele tá antes disso, né? Poxa, qual é a demanda que existe agora, diante desses comportamentos que foram transformados, que foram mudados, para a televisão entregar valor? Talvez, se a televisão morrer, enfim, talvez foi porque eles não conseguiram se adaptar a entregar o real valor que o momento pediu, sabe? Porque o meio para é só um pequeno detalhe, é só um mero detalhe. O que importa é realmente o que a gente vai entregar por meio daquela tecnologia ou por meio, enfim, daquele modelo. Então, eu acredito muito nisso. Eu não fico pensando muito na tecnologia ou no caminho, no método em si. Para mim, é um detalhe aí ocasional. O ponto principal é qual é o desafio, qual é a demanda que você está suprindo e como é que você faz para entregar, para gerar esse valor. E a gente vai se adaptando no meio do caminho. E a maior coisa do ser humano é se adaptar, né? Uma qualidade excelente do ser humano é se adaptar. Então, Camila, para a gente finalizar aqui, eu vou te fazer uma pergunta para uma dica aí, uma dica para a galera que está se formando, uma dica para o pessoal que de repente quer mudar de área, né, quer fazer alguma migração de área. Que características, que comportamentos, né, você acha que é importante que essas pessoas desenvolvam? Falamos aí das soft skills, então, né? Poxa, hoje em dia, comportamentos como liderança, uma liderança, né, focada. Deixa eu ver, a gente pode falar de uma liderança de autonomia. Eu acho que a inteligência emocional, ela tem sido muito falada como um grande comportamento, assim, desse movimento, desse mundo doido que a gente está vivendo, né? A questão da adaptabilidade, eu acho que tu saber se adaptar, tu não tá muito enquadradinho numa caixinha, querendo replicar coisas que já existem. Então, tu ter essa sensibilidade para entender o que mudou e o que tu vai fazer de diferente, o que tu vai se adaptar para continuar entregando valor. Acho que adaptabilidade é um ponto-chave. Deixa eu pensar o que mais. Criatividade, né, gente? Eu acho que a gente se permitir ser criativo, ser experimental. Um ponto que talvez eu gosto de trazer também, que é a questão da experimentação e do arriscar, né? Porque nesse mundo que a gente está vivendo, e até falando de competências, comportamentos, que a gente precisa desenvolver mais, principalmente diante de tudo que a gente está vivendo. Porque se a gente for falar do medo, por exemplo, né? O medo, ele acaba nos bloqueando em muitas coisas e acabam nos permitindo... Aliás, ele acaba nos deixando, nos bloqueando para desenvolver algumas soft skills que esse novo mundo pede, assim. Então, o medo, ele faz com que você arrisque menos, o medo, ele faz com que você experimente menos e, automaticamente, ele faz com que você seja menos criativo. Porque você fica buscando muito a segurança nas coisas que já existem e aí você acaba ficando um pouco bloqueado para fazer o diferente, para arriscar, para experimentar o novo. Então, mais do que eu falar para vocês se adaptarem, para vocês serem criativos, para vocês terem essa autonomia, fazerem o diferente e tudo mais, eu quero trazer um pouquinho antes desses comportamentos que precisam ser desenvolvidos. Olhem para o medo. Como que vocês conseguem lidar? O medo é importante, gente, também. Não é pra gente excluir o medo da nossa vida, porque ele nos ajuda em diversos aspectos. Mas como que a gente consegue equilibrar e trazer o medo não como algo bloqueador, como algo, né, imprescindível aí na nossa vida por alguns aspectos, porque senão a gente ia jogar tudo pro alto sem medo nenhum, né? Já imaginou? A gente ia colocar muita coisa em risco. Mas trazer um equilíbrio justamente para essa pegada do medo, e justamente deixar ele um pouquinho mais de lado, assim, um pouquinho mais sutil, para que você realmente
faça o diferente, arrisque, experimente. Eu acho que quando a gente fala de inovação, criatividade nesse mundo doido que a gente está vivendo, eu colocaria assim como top 3. Desenvolver comportamentos de liderança, que aí já envolve autonomia, muito do que eu falei, adaptabilidade e criatividade. A inteligência emocional é super importante. Pode ser um top 4 aí? Então Claro. eu colocaria esse top 4 assim na lista. Legal, Camila, muito importante mesmo, até fica a dica, eu tô aprendendo aí também, né? Então fica a dica para eu desenvolver outras competências minhas aqui, outras competências comportamentais. Camila, eu queria te agradecer demais aí pelo teu tempo de vir aqui trocar uma ideia, conversar, né? A gente sabe, e aí nesse mundo louco, quão difícil tá arranjar tempo, acho que é o maior valor, a maior coisa que a gente tem agora é tempo, né? Tempo para poder trabalhar com calma, tempo para poder descansar também. Então, eu queria te agradecer demais por você estar aqui, ficar aí conversando conosco, tá? Muito, muito, muito obrigado mesmo, tá? Imagina, eu que agradeço. Para mim é sempre um prazer estar compartilhando conhecimento, compartilhando experiências também. Eu acho que esse é mais um grande valor que a gente teve aí na pandemia, com todas essas transformações que a gente está vivendo. A gente sabe que tem muito mais conteúdo, a gente tem cada vez mais oportunidades de conhecer, de aprender e se desenvolver. E aí vem outros desafios junto, né? Que a gente fazer a gestão desse tempo e fazer essa curadoria do que a gente vai consumir no meio de tantos conteúdos. Mas, Roy, obrigada mais uma vez, queria te parabenizar pelo movimento incrível que tu tem feito aí em levar um pouquinho mais do design para esse pessoal. E acho que é isso, pessoal. Quem quiser aí entrar em contato, eu tô sempre super disponível também para trocar ideias sobre inovação, criatividades, negócios, design thinking. Gente, tô super aberta sempre aí. Se quiserem, podem conectar. Muito obrigado mesmo, tá? Até mais, galera. Tchau, tchau. Valeu, tchau, tchau.